Nós vamos prosseguindo aí no nosso estudo sobre como tudo começou. Nós queremos antes agradecer a nossa irmã Regiane Gomes, que esteve aqui conosco hoje, dirigindo o culto de oração e estudo bíblico. Essa que também, juntamente com as outras irmãs, completaram então, neste mês de março, que se encerra hoje, no contexto das quartas-feiras, né? Ainda temos o domingo ainda como dia 30, ainda é março. E vamos ter então a presença de mais uma irmã também, que vai dirigir o culto ao Senhor. Então nós chegamos hoje, queridos, a mais um estudo nosso, e a gente quer lembrar você que é muito importante, além de você participar, estar aqui, não é? Sendo ele edificado, alimentado, não por mim, mas pelo próprio Espírito de Deus, que fala aos nossos corações, nos dá esclarecimento. É muito importante que você compartilhe assim que for postado esse vídeo, pois assim você amplifica, você se torna um grande parceiro de alcance das mensagens da igreja. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês que é muito curiosa. E a gente, por mais que não tenha pagamento de impulsionamento, a gente sabe que isso aí aumenta já, vamos dizer assim, roboticamente a adesão às redes sociais. A gente trabalha aqui do jeito mesmo tradicional. Às vezes alguém até critica, poxa, podia estar muito maior, né, o trabalho, mas a gente está indo trabalho de formiguinha. Ontem eu estive, aliás, terça-feira, mais conhecido como ontem, eu estive no cartório aqui para resolver uma situação da igreja e depois eu vou dar uma notícia para os irmãos. E aí a gente, quando estava entrando lá, eu me esqueci de imprimir um papel para assinar. E tem um quiosque que fica ali na frente desse cartório aqui, próximo ali da entrada do Águas Lindas. E eu fui lá, mandei para o contato lá do profissional e pedi para ele imprimir que eu ia assinar, paguei. Aí ele olhou bem para mim assim e falou: "O senhor não é o pastor daquela igreja presbiteriana?" Eu falei assim, sim. Aquela lá da Cláudio Sandres, a IPA? Eu falei, sim, sou pastor da IPA, com a graça de Deus. Por enquanto estão me aguentando lá. Aí ele falou assim, pastor, eu acompanho todo domingo sua pregação no YouTube. Aí eu falei assim, rapaz, faça-nos uma visita, vai ser uma alegria recebê-lo lá. Eu moro em Águas Brancas, ele explicou lá, não sei o quê. Dei o contato para ele lá do nosso ponto de pregação. E quem foi que te referendou? Aí ele falou, ninguém. Eu estava acessando a internet e me apareceu uma sugestão lá. Como tudo começou. Ele acessou lá e começou a assistir, foi ver os outros vídeos, pregações, e está assistindo, já viu pregações lá também de outros pastores que estiveram aqui conosco. É assim que funciona, né? A gente é responsável por esse trabalho e eu queria te desafiar a isso. Compartilha no teu status. Quando a gente colocar, quem sabe, um amigo seu, um parente, um colega, um amigo distante. No meu, quando eu compartilho, eu recebo às vezes resposta de até um camarada que comprou um forno meu que eu vendi no LX, ficou salvo o contato dele lá no meu celular. Eu postei, ele mandou uma palminha lá, falou como é que eu faço para conhecer essa igreja. É assim que funciona. Então, hoje a gente tem que usar essa ferramenta para a evangelização, não é? Amém? Vamos abrir, queridos, nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 1, nos versos de 1 a 5, que vai, então, esse trecho, nós vamos começar a aprofundar os dias da criação. E a gente quer então ler esse texto como introdução do nosso estudo de hoje, o estudo de número 11 da nossa jornada. Lembrando a você que nós estamos aí estudando esse belíssimo livro, Gênesis 1 e 2, do Adalto Lourenço. E você que tiver maior frequência nos cultos de oração e estudo bíblico às quartas na IPA, vai ganhar de presente um desses. Ah, pastor, se tiver empate, todo mundo vai ganhar. Quem empatar vai ganhar. Então, já tem uma irmãzinha aí que vocês sabem que está na cabeça da fila aí, né? Dona Leia, não perde um estudo, né? Ela também conta com uma carona muito abençoada aí, né? Para não perder nenhum. Mas você também pode estar aí sendo abençoado, ok? Então a gente vai buscar com isso aí estimular os irmãos também a terem esse material. Ah, pastor, mas eu não quero esperar até dezembro. Na editora Fiel você pode adquiri-lo um preço bem acessível, 30 e poucos reais, se eu não me engano, e já vai até estudando e aprendendo também nessa jornada. Nós temos avançado aí mês a mês e tem sido muito abençoador para todos nós. Então vamos ler lá Gênesis capítulo 1, versos de 1 até o verso número 5. Diz aí: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia.
Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, aí se encerra então o primeiro dia. Mas nós vamos refletir um pouco sobre alguns detalhes que envolvem esse primeiro dia, algumas teorias também muito importantes. Na semana anterior, nós começamos a refletir sobre a descrição de Gênesis 1, 2, não é? Falando sobre o início da criação. E Gênesis 1, 2 é um versículo fundamental na teologia da criação. Por quê? Porque ele descreve o estado inicial do mundo, antes da obra criativa ou criadora de Deus se manifestar plenamente. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse versículo nos apresenta 3 aspectos teológicos importantes. Primeiro é a condição caótica da terra. Ela era sem forma e vazia. Em segundo lugar, teologicamente, nós vemos nesse texto que as trevas são apresentadas aí como a cobertura da face do abismo. E nós vimos na semana passada que não existe a independência ou a autonomia da existência das trevas. Ela nada mais é do que a ausência da luz. As trevas são a ausência da luz, assim como a maldade é a ausência do bem. Então não existem essas grandezas propriamente ditas. Antes de haver luz, o que haviam eram trevas, porque não havia a luz. E também a ordem estava ausente no contexto da criação, nos verbos hebraicos aqui examinados, no verso 2 de Gênesis 1, exatamente pela falta da organização de Deus. Nós falamos um pouco na semana passada, lembrando alguns estudos anteriores sobre as leis da termodinâmica, sobretudo da entropia da matéria. E nesse tocante, lembrando que as leis da termodinâmica e da entropia, elas vão nos explicar muito bem cientificamente que as coisas tendem de um estado de organização para a desorganização, nunca o contrário. Então, isso já deslegitima, de certa forma, a teoria da evolução das espécies, ou a teoria naturalista de Charles Darwin. E, em terceiro lugar, nós observamos ainda aqui, no tocante a esse verso 2, um terceiro aspecto teológico. O primeiro é a condição caótica, o segundo são as trevas e a falta da ordem, e também a presença do Espírito de Deus. Ele diz que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E esse verbo que nós falamos na semana passada, ele não era só flutuava, pairava, transmite uma ideia de um movimento que é dinâmico e também cuidadoso. O Espírito estava ali por entre a criação, ainda nesse estado caótico, mostrando que o Senhor sempre esteve no controle de todas as coisas criadas. Hoje nós iremos aprofundar, meus irmãos, um pouco mais sobre o primeiro dia da criação e algumas teorias sobre Gênesis 1, verso 2, no âmbito tanto da ciência como também do cristianismo. Esses serão os nossos 2 pontos de hoje. O primeiro fala do início do primeiro dia. Diante do que nós vimos até aqui, fica a seguinte pergunta: sendo que Deus criou o mundo em 6 dias, o verso 2 de Gênesis 1 teria feito parte desses 6 dias? Ou deveria ser considerado um período à parte? E aí? Essa pergunta poderia ser feita também de outra maneira. Em que verso começa o primeiro dia? E antes de responder, nós precisamos dizer, no verso 3. No verso 3, então, aliás, antes de responder no verso 3, porque você vai ver no verso 3 dito, lá no finalzinho, não é? Que Deus, aliás, no verso de número 5, quando ele diz, houve tarde e manhã, o primeiro dia, você é tentado a dizer que o primeiro dia ele é narrado no verso 5, quando na verdade ele começa no verso 3. Nós vamos examinar a estrutura desse relato
do primeiro dia. Veja comigo, os versos de 3 a 5, ele vai nos dizer: disse Deus, haja. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. Não deve existir dúvida nenhuma sobre o primeiro dia e aonde ele está narrado em Gênesis. Porque ele está muito claro quando nós vemos no verso 5, passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. Mas vamos analisar primeiro a estrutura desse primeiro dia. O ato principal da criação desse dia foi a luz, como nos mostra o verso 3. Sem luz não há dia, porque ele diz que chamou a luz dia e as trevas noite. Sem luz não há dia. Então ele criou o dia associado também à luz, que foi a primeira criação. Deus trouxe à existência aquilo que os cientistas chamam de radiação eletromagnética. E deixe-me falar um pouco sobre isso com vocês essa noite. É muito interessante falar sobre radiação, porque entre as descobertas científicas do século XX, as mais notáveis está a radiação cósmica de fundo, descoberta em 1965 por Arno Penzias e Robert Woodrow Wilson, dos laboratórios Bell Telephone. Observe que a microrradiação cósmica de fundo, MRCF, você vai ver muito assim em livros, é uma evidência científica. Agora a gente não está falando de narrativa bíblica. A interpretação dessa evidência, a microrradiação cósmica de fundo, é que está aberta ao questionamento. Segundo o evolucionismo, a radiação eletromagnética de fundo teria sido uma remanescência do Big Bang, da explosão que deu origem a todas as coisas. Independentemente dessa interpretação, nós podemos observar um detalhe interessante, que a radiação ela está presente tanto no relato bíblico como também na teoria do Big Bang. Na teoria científica, uma delas, da cosmogonia, que é a área da ciência que se dedica a estudar a origem do universo. E lembrando, como a gente falou alguns estudos atrás, que estão disponíveis lá no nosso YouTube da IPA, não é a única. Muita gente apresenta até na sociedade por aí, e principalmente na academia, como se só houvesse uma teoria científica relacionada à origem do universo, a saber, a teoria do Big Bang, a teoria ou a questão da teoria naturalista, evolucionista, quando não é verdade. Existem muitas teorias, teístas, criacionismo científico, e o criacionismo bíblico são muitas teorias. Aliás, o criacionismo bíblico, como vimos, não se trata de uma teoria, é a narrativa. Deus não quer nos provar nada com a sua narrativa, ele quer nos aproximar dele, nos contando com autoridade como foi que ele criou as coisas. Por que não haveríamos de confiar no próprio Criador, que nos conta, ele estando lá, o único que tem essa autoridade para nos relatar como surgiram as coisas? Essa concordância da radiação, que é presente tanto no Big Bang como em Gênesis 1:2, em Gênesis 1:3, ela não pode tornar válida a teoria do Big Bang. Ah, tá vendo, pastor? Porque ela veio depois. Veja, essa teoria não propõe a mesma sequência de eventos da criação como a Bíblia apresenta, e por isso essa concordância é uma mera coincidência. O que foi dito é uma evidência científica. Existe a microrradiação cósmica de fundo. E nós não estamos falando de teoria, estamos falando de evidência. Agora, o Big Bang, por outro lado, não é uma evidência, é uma teoria científica. É que, nesse caso aqui, no tocante à radiação, está compatível com a narrativa bíblica. Mas vamos voltar para os detalhes do relato do primeiro dia. Ainda no verso 5, nos é dito que o Senhor chama a luz de dia e as trevas de noite. E com essa informação, nós podemos agora responder em qual verso começa o primeiro dia. Veja, se no verso 3 o Senhor criou a luz, disse Deus, haja luz.
Resta-nos saber onde encontrar as trevas mencionadas no verso 5. Então, no verso 4, é dito o quê? E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então, os dois indicativos de dia e de noite, de dia e de noite, a saber, a luz e as trevas, estão aí separadas no verso 4, quando Deus os distingue. Então, nós encontramos também as trevas mencionadas no verso 5, quando fala que Deus chamou a luz dia, as trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. A sequência de eventos relacionada em Gênesis e que fala do início do primeiro dia é esta. Primeiro havia trevas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, estado de caos. Havia trevas sobre a face do abismo. Então, a primeira coisa criada foram as trevas, diferente do que se pensa. A segunda foi a luz. A terceira, separação entre luz e trevas. E em quarto lugar, tudo isso no primeiro dia. Houve o fim, então, do primeiro dia, com essa distinção da luz para com as trevas e a separação de uma coisa para a outra. Então, em qual verso da narrativa bíblica nós vemos quando começa o primeiro dia? O primeiro dia começa, queridos, no verso 2 e não no verso 3. No verso 2 é dito: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Aí já estamos no primeiro dia da criação, que começa no verso 2 e não no verso 3, quando ele diz: haja luz. Uma outra questão que nós precisamos refletir também, meus irmãos, são algumas teorias sobre a narrativa de Gênesis 1, verso de número 2. Talvez a teoria mais conhecida dentro do cristianismo relacionada a Gênesis 1, 2 seja a teoria do hiato, quando se defende que o verso 2 aconteceu antes dos 6 dias da criação. Essa teoria coloca o verso 2, onde você vê que a terra estava sem forma e vazia, dentro de um espaço de tempo que antecede os 6 dias da criação, como nós temos literalmente narrados no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Alguns vão até colocar milhões ou bilhões de anos geológicos dentro desse espaço de tempo, entre o verso 1 e o verso 2, para harmonizar cronologicamente a teoria naturalista e os fósseis com o relato bíblico. Essa versão ela é conhecida como a teoria da ruína, ou a teoria da reconstrução, de Thomas Chalmers, de 1780 até 1847, o tempo que ele viveu, e ele era um teólogo escocês e primeiro moderador da Igreja Livre da Escócia. Veja, presbiteriano. Foi provavelmente a pessoa responsável pelo surgimento da teoria do hiato. E veja, muito tempo, aliás, contemporaneamente a Thomas Chalmers, William Buckland, que era geólogo, paleontólogo e deão da abadia de Westminster, popularizou também esta ideia. Mas foi durante o século XIX, em 1876, que George Hawkins Pember escreveu o livro A Terra Antes das Eras, e que foi de grande influência na vida de muitos teólogos. Por exemplo, a Bíblia de Estudos Scofield, que você já deve ter visto em algum lugar, ou a referência bíblica anotada de Dake, são alguns exemplos comuns onde a teoria do hiato está lá num comentário permanecendo como ensino. Outro dia minha esposa estava folheando uma Bíblia que ganhou de presente de uma parente, não lembro se foi de uma prima, de uma tia, enfim, uma Bíblia rosa, assim, a Bíblia da mulher. Aí ela, folheando lá, fazendo um estudo em Gênesis, ela se depara com essa teoria do hiato lá, apresentada no comentário, no rodapé da sua Bíblia de estudo. Ela foi me perguntar, porque quando ela tem dúvida teológica, ela me busca, me procura, não porque eu sou pastor, porque eu sou seu esposo. E ela colocou: meu bem, é isso aqui mesmo que nós acreditamos entre o capítulo 1, verso 1 e capítulo 1, verso 2? Existe um hiato aqui de eras, de tempo que passou? Eu falei: não, não é isso que nós cremos. O nosso método utilizado, a gente vai ver daqui a pouquinho, é o método histórico-gramatical. Nós consideramos
a palavra de Deus como ela foi registrada e, portanto, literal. Essas teorias surgiram, meus irmãos, muito no século XVIII, XIX, depois da obra que tomou o mundo de Charles Darwin, a Origem das Espécies. Então, para compatibilizar nessa tentativa, alguns teólogos pensavam, e óbvio que equivocados e iludidos, que a fé cristã ia desaparecer diante da descoberta de Darwin. Descoberta ou das pesquisas e suas teorias na ilha de Galápagos. Quando, na verdade, a igreja ela nunca esteve associada a tentar provar a sua fé. Conquanto, ao mesmo tempo, ela tem evidências suficientes ao nosso redor, como nós temos visto aqui, quarta após quarta, de que o mundo foi criado pelo Senhor e esse Deus é Adonai, o Deus de Israel. Então, observe, teorias foram surgindo ao longo dos tempos, como essa teoria do hiato, para tentar encaixar evidências dentro do cristianismo, que nunca foi a proposta básica da nossa fé. Porque não é pelo convencimento humano que se vem a fé, mas pela pregação da palavra de Deus e o agir do Espírito na vida e no coração dos eleitos. As propostas básicas, e observe bem com atenção o que eu vou passar a dizer a você. As propostas básicas dessa teoria, a teoria do hiato, elas podem ser resumidas dessa forma. Num passado distante, dizem esses pretensos teóricos da teoria do hiato, Deus havia criado a terra e os céus perfeitos, os supostos céus perfeitos e a rebelião de Satanás que sucedeu. Então, nesta teoria, Satanás governava essa terra povoada por uma raça de humanos sem alma. Ele morava no jardim do Éden, numa tentativa de encaixar um relato de Ezequiel 28, que ele está falando do rei de Tiro e Sidom, ele não está falando de Satanás ali. E então, segundo esses teóricos, Satanás teria se rebelado contra Deus, desejando se tornar como ele, como está lá dito em Isaías 14. Com a queda de Satanás, o pecado teria entrado no mundo, trazendo o julgamento de Deus sobre a terra em forma de um dilúvio, que é indicado pelas águas do verso 2. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E seguido então de uma era glacial. Todos os fósseis humanos de plantas, de animais encontrados hoje nas rochas seriam desse dilúvio do tempo de Lúcifer na terra e não possuiriam nenhuma relação genética com as plantas, animais e fósseis vivos sobre a terra atual. Eu pergunto a você, aonde que está registrado isso na Bíblia? Em lugar algum. O grande problema de heresias do passado foi exatamente abrir uma margem de espaço interpretativo onde não há. A Bíblia, meus irmãos, ela nos é dada para a fé e nos é dada também como revelação especial, a fim de que nos acheguemos a Deus com confiança e compromisso. Mas o pastor Augusto Nicodemos Lopes, ele tem uma frase que me marca muito, eu acho muito relevante lembrar aqui aos irmãos. Aonde a Bíblia para, você também para. O que ela não fala, obrigado, meu amado. O que ela não fala, você também tem, teologicamente, uma certa liberdade para especular. Entretanto, tirando as sandálias dos pés, porque o terreno onde você está pisando é santo. Você não está falando do gibi da Marvel, você não está falando da saga do infinito, você não está falando do Senhor dos Anéis, J.K. Rowling, Harry Potter, não. Você está falando da Bíblia. Você está falando de coisa séria. Veja, existe a cientologia, que é uma religião, a religião do Tom Cruise. E eles acreditam numa teoria, eu já falei para vocês sobre a origem do universo, que é cinematográfica, um negócio assim, que a gente podia tirar um dia, só para conversar, é muito fantasioso. Um imperador alienígena do passado que perdeu uma batalha, então ele condenou os derrotados a encarnarem como humanos e experimentar todos os traumas do passado, sendo condenados a viver uma raça inferior. Olha, cara, é um negócio, uma viagem impressionante. Dá uns filmes, umas séries na Netflix aí que é uma beleza. Mas não está na Bíblia. Veja, teorias que não estão na Bíblia, não estão associadas. Essa teoria do hiato é uma delas, que vai afirmar, então,
esse espaço de tempo, alguns até defendendo que foram bilhões de anos. Mas veja, nenhum comentário bíblico antes do século XVIII, ou seja, antes de surgirem essas teorias, faz nenhuma menção, nenhum teólogo, nenhum reformador, nenhum pai da igreja faz menção alguma a um possível hiato de tempo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. É uma proposta consideravelmente recente. É uma proposta que surgiu há pouco tempo, tem 2 séculos e um pouco, sendo que o alvo principal dessa teoria era harmonizar descobertas na área da geologia e paleontologia com a narrativa bíblica, e que deveria verdadeiramente produzir tal harmonização, mas isso não ocorre. E o exemplo que eu uso para te provar isso são os próprios fósseis. Na grande maioria das descobertas paleontológicas, os fósseis, eles são exatamente iguais aos seus descendentes vivos ainda hoje. A melhor explicação científica, não é bíblica nem empírica, para os fósseis são as camadas sedimentares encontradas numa coisa que nós chamamos, e veja, não foi a igreja que inventou isso, tá? Foram cientistas na área da paleontologia. São encontradas na coluna geológica. E elas estão extremamente compatíveis com o relato bíblico do dilúvio de Gênesis. Lá em Gênesis 6 e 7. E não com o dilúvio de Lúcifer. Não existiu o dilúvio de Lúcifer, como defendem os teóricos da teoria do hiato. Mas o principal problema dessa teoria, meus irmãos, ele também é teológico, porque a entrada do pecado aconteceu após a criação do homem, e não antes. Pastor, mas eu sempre pensei que a rebelião dos anjos e tal, aquela história que me contaram, foi antes da criação do homem, por isso que Satanás veio como uma serpente. Não. Não foi. O pecado entra na criação através do homem, e não antes. É o que está lá em Romanos 5, verso de número 12. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e também por um homem ele foi então expurgado, a saber, o segundo Adão, Jesus Cristo. Então, como explicar a entrada da morte no mundo antes do pecado de Adão? Lá em Romanos 5,12 é dito: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O segundo problema está relacionado com o tempo da queda de Satanás. Quando ele teria se rebelado contra Deus? Antes da criação do homem ou depois da criação do homem? Novamente, embora pareça, ela não é uma resposta difícil de ser encontrada, se nós analisarmos cuidadosamente o texto bíblico. O texto de Romanos 5,12 fala da entrada do pecado no mundo, e a palavra grega traduzida por mundo é cosmos. Então, a entrada do pecado não aconteceu apenas, veja, cosmos não fala só do planeta Terra, referia-se a todo o universo. Então, quando Paulo está escrevendo aos Romanos aqui, dizendo que por um homem entrou o pecado no cosmos, está dizendo ele que por um homem entrou o pecado no universo, isto é, depois da criação de Adão. Portanto, meus irmãos, é óbvio dizermos que Lúcifer caiu depois da criação do homem e não antes. Veja, eu não estou dizendo que ele entrou depois que Adão pecou, depois da criação do homem, isto é, no 6º dia. Então, olha só, algumas razões para isso são muito claras. Primeiro, Deus termina o 6º dia da criação dizendo: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito... Você pode ler comigo? E tudo havia ficado muito bom. Deus não poderia ter chamado de bom o universo onde o pecado já existia. Parece lógico, né? E é. Pastor, mas eu sempre pensei que Deus continuava criando.
Você acredita nisso? Que Deus ainda está criando as coisas? Deus já criou tudo. Nós enxergamos pela nossa perspectiva de tempo o universo se expandindo. Isso é incontestável. O que não significa que as coisas ainda estão sendo criadas, porque Deus, ele não está sob o governo ou a limitação do tempo. Foi ele que o criou. Deus está fora do tempo. O antes, o durante e o depois para Deus é um círculo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Antes que as coisas aconteçam, é por isso que Deus não é pego de surpresa, não se limita às decepções e frustrações que nós temos por desconhecermos o nosso futuro. Ele está fora dessa esfera do tempo. Ele já sabe tudo o que aconteceu. Ele nunca vai ser pego de surpresa. Ele criou o tempo. Perceba, ele não precisa passear no tempo para descobrir o que o Diego vai fazer no futuro, o que o Márcio fez ontem. Ele estava lá e também está no futuro, ao mesmo tempo. Porque ele não está adstrito às limitações temporais que nós estamos, porque nós estamos no contexto da criação. Ele é o Criador. Antes de tudo existir, ele já era. Ex nihilo, antes do nada. Nós já estudamos também sobre isso. Então, a primeira razão para essa teoria do hiato não ser biblicamente aceita é exatamente pelo fato de que o pecado entra na criação após a criação do homem. Não pode ter sido antes. Porque Deus termina o sexto dia da criação dizendo que tudo que havia criado, tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. E se é bom, é porque não tinha pecado. Segunda razão, o fato de Deus abençoar o dia sétimo, está lá em Gênesis 2, de 1 a 3, e estabelecer um mandamento relacionado a esse dia. Nós até estudamos recentemente lá no ponto de pregação, está em Êxodo 20, de 8 a 11, mostra que no mundo criado por Deus não havia nenhum traço de pecado, pois tudo que foi criado por ele era perfeito e também santo. Veja comigo em Colossenses, capítulo 1, versos 15 e 17, o que nos diz o apóstolo Paulo. Colossenses, capítulo 1, versos de número 15 e até 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo foi criado por ele e, portanto, perfeito era. E o dia sétimo é santificado, não havendo nele pecado. Por quê? Então, ainda essa teoria não consegue se compatibilizar com o relato bíblico. Isso é teologia. E se você concatenar as ideias e fazer um exame sério de certas afirmações. Terceira razão, o Jardim do Éden foi criado no dia 6 e não antes. Dizer que Satanás governava o Jardim do Éden antes de Adão ser criado não faz nenhum sentido, porque o jardim ainda não existia. Se ele foi criado somente no dia 6, Satanás passou a governar após a queda de Adão. Por isso que o contexto bíblico nos diz que, como Jesus nos diz lá, que o mundo jaz no maligno. Falando aí da sociedade, do sistema de valores reinante em pecado na natureza após a herança degenerada da raiz do nosso primeiro pai, Adão. Então, essa teoria também não guarda nenhuma coerência com isto, porque o Jardim do Éden sequer tinha sido criado. Quarta e última razão, a expulsão de Satanás dos céus, com a terça parte dos anjos, ocorreu após a ressurreição de Cristo, e não antes. Ué, pastor, mas como assim? Eu sempre pensei contrariamente. Mas Jesus disse lá em João 12, 31, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Em Apocalipse 12, de 1 a 13, fala, filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Diz também lá que esse filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, a assunção de Cristo aos céus.
e diz que houve uma grande guerra no céu, sendo que o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, foi lançado na terra. Vejam comigo, vamos conferir esse texto lá em Apocalipse 12, nos versos de 1 até o verso 13. Gente, esse estudo aqui é para tirar a tua dúvida. Você, confessa para mim, você já pensou em algum momento que foi antes da criação que Satanás foi expulso com seus anjos? É ou não é? Já pensou, mas pensou errado. Vamos ver lá? Apocalipse 12, de 1 até 13. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Preste atenção. As quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, que é? Que é quem? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Te faço uma pergunta, lá em Jó, o mundo já tinha sido criado, sim ou não? Sim ou não? Sim. E você vê lá um registro em Jó 1 e também no capítulo 2, que o inimigo, o acusador, no hebraico Hassatã, ou acusador, ele, quando os filhos de Deus se reuniam, a saber, os anjos, ele vai e se apresenta perante eles. E Deus pergunta a ele: de onde vens? E ele: de rodear a terra e passear por ela. Veja, ele ainda tinha acesso ao céu. Satanás. Essa rebelião, ela não se encaixa como querem defender os precursores da teoria do hiato antes da criação. Ela é depois da ressurreição de Jesus, como nos dá conta Apocalipse capítulo 12. Quem é esse filho varão? É Cristo. O filho que depois é arrebatado para o trono de Deus, na assunção de Cristo aos céus, depois do seu ministério terreno, sua morte e ressurreição. Quem é o dragão? É a antiga serpente. Quando que ele foi arrebatado ao céu, o Senhor Jesus? Foi antes da criação? Foi depois da sua ressurreição. Quem é o dragão? Quando ele foi expulso do céu e lançado na terra? A resposta nos parece clara. Conclusão, meus irmãos, falando sobre essas teorias. A análise teológica de Gênesis 1:2 levanta questões significativas sobre a natureza da criação e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Diferentes teorias surgiram a partir deste versículo, incluindo a teoria do intervalo ou do hiato, que nós acabamos de apresentar, que sugere um lapso temporal entre os versículos 1 e 2 de Gênesis 1. Existe também a teoria da criação progressiva, que vê a formação da Terra como um processo contínuo ao longo do tempo. São os evolucionistas teístas, que creem, não, a Terra foi passando
por um processo, as idades geológicas, até chegar-se então, isso, só que foi Deus que coordenou isso tudo. Não é assim que a Bíblia apresenta. E existe a teoria da Terra Jovem, que é científica, veja, eu não estou falando de Bíblia, e que entende a criação como uma obra direta e imediata de Deus em 6 dias literais. É assim que nós cremos. Ah, pastor, mas é impossível. Nada é impossível para Deus. Ah, pastor, mas é porque? Como é que ele vai criar 6 dias? Como é que vai restaurar a vista ao cego? Como é que vai abrir o mar vermelho? Como é que vai fazer levantar o que está morto, chamando para fora Lázaro? Como é que é? Como é que pode? Como é que consegue? Porque é Deus, ele tem todo o poder. Ele é todo poderoso. Por que então duvidar que foi feito em 6 dias? Se ele assim nos registra, e ele assim passa para que Moisés registrasse ao povo no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Dentro da tradição reformada, que adota o método histórico-gramatical de interpretação, Gênesis 1:2 é compreendido como a descrição inicial da criação, evidenciando o estado caótico e inabitável da terra antes da intervenção divina, mais organizacional. A linguagem do texto enfatiza que a ordem e a vida só surgem a partir da palavra e do Espírito de Deus, o que reforça a soberania absoluta do Criador e rejeita qualquer concepção de acaso ou processos naturais independentes dele. Tudo veio à existência pela intervenção. E Deus disse e houve. Haja luz e houve luz. E Deus disse, haja relva no campo e houve relva no campo. E Deus disse, haja separação das águas e houve. Tudo conforme a orientação da sua palavra. O Senhor, Adonai, governante máximo da história e da criação. Veja essa frase interessante de Josué Montejo, que viveu entre os anos de 1917 até 2006 e foi membro da Academia Brasileira de Letras, grande literário. E ele dizia, todo cientista é um espião dos mistérios de Deus. Que frase interessante, não é? De fato, Deus vai nos revelando, conforme o conselho da sua vontade, coisas que nos ajudam a compreender melhor quem Ele é. E Ele também impede e bota travas aonde o homem quer avançar além da sua própria competência e condição de entendimento, considerando nossa natureza finita e limitada. Meus irmãos, nós encerramos mais um estudo sobre como tudo começou. No próximo já estaremos em abril. Nós vamos falar sobre uma suposta teoria das duas criações. E você não pode perder. Vamos falar do relato de Gênesis 1 e do re-relato com mais detalhes da mesma criação que é apresentada em Gênesis 2. E sobre algumas interpretações relacionadas ao terceiro dia. Já falamos aqui do primeiro, vamos falar do segundo e também do terceiro. Vamos ficar de pé, queridos. Você que nos acompanhou no YouTube da IPA, é convidado para se fazer presente conosco. Venha visitar a nossa igreja, conhecer-nos. Nós ficamos aqui endereçados na Avenida Cláudio Sanders, número 524, no bairro Centro de Ananindeua. Será uma grande felicidade receber a você e a sua família. Visite também nosso site, ananindeua.ipb.org.br, e as nossas redes sociais, nosso Instagram, @IPBAnanindeua, e no nosso canal no YouTube. Vamos fechar nossos olhos. Queria que o microfone fosse levado até o nosso irmão Marbson Velasco,